Quando eu comecei a ser o responsável pelo executivo principal, primeiro da seguradora, do HSBC Seguros, depois do banco, nós tínhamos um problema de reclamações de clientes, né? Temos um problema até hoje, todas as empresas de serviço têm esse problema mais ou menos crítico, dependendo da empresa. E eu me recordava naquele momento, comecei, como é que eu vou dar solução para esse problema? Eu recordei um pouco do comandante Rolim, né, o fundador da TAM, e eu me lembro uma vez ele na porta do embarque do avião, no aeroporto de Congonhas, recebendo o meu ticket. Eu falei, comandante, o senhor está aí, como é que estão? O senhor está aí hoje recebendo o ticket? É assim, senhor, o seu serviço está bom, a empresa está lhe atendendo bem, e ele queria saber um pouco da realidade da vida. Eu falei, puxa, como é que eu faço isso numa empresa que faz mais de 30 milhões de transações pelo Brasil afora, mais de 550 municípios no Brasil? Como é que eu posso ter? Eu posso visitar as agências, mas será uma coisa totalmente fora de proporção, porque as pessoas vão se preparar para isso, vão levar lá os clientes. Então, uma forma que a gente começou a estabelecer, eu falei, eu quero ver todas as reclamações dos clientes. Eu estava ainda na seguradora. E eu lia pelo menos umas 400 ou 500 reclamações por mês, né? E lia, entendia, procurava entender essas reclamações. Fui aprendendo. Puxa, mas se essa reclamação está acontecendo é porque o processo está errado. O cliente está reclamando disso e começamos a fazer uma série de estatísticas, começamos a criar processo de captura de todas essas reclamações, entender o que estava por trás dela, fazer uma pesquisa mais profunda. Por que está acontecendo isso? Todo momento ia verificar que você tinha um problema no processo, o processo estava errado, ou o fornecedor inadequado, ou o fluxo estava errado. E você, a partir daquela reclamação, fazia um ajuste sistêmico, ou no processo, ou no fluxo operacional, que resolvia o problema que estava lá, intrínseco. Então, isso tem sido uma constante. Hoje, nós evoluímos muito nisso, já fazem 6 anos que nós fazemos isso no HSBC. Hoje eu tenho um sistema completo de captura de transações. Nós temos equipes voltadas para melhoria de processo. Nós chamamos uma coisa chamada Process Owners, os caras que detêm o processo do começo ao fim, end-to-end, e onde a gente pode analisar o processo e as disrupções que ele tem. Hoje eu leio reclamações, as principais para órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, o Banco Central do Brasil, que apura reclamações. Nós temos uma coisa que eu chamei de saque interno, serviço de atendimento ao cliente interno. Os nossos próprios empregados, colaboradores, são clientes do banco também, e eles reclamam, e quando reclamam eu olho, né? Enfim, então eu olho para umas 40, 50 reclamações todo dia. E eu tenho uma característica que eu interfiro no processo ainda. Hoje, obviamente, de uma forma muito mais estruturada, mas eu pergunto, o que está acontecendo aqui? Parece que aqui tem um problema. Parece que nós temos um problema nesse fluxo. Quem fez o envio da mala direta? Por que essa mala está dizendo isso? Ou por que esse cliente foi definido dessa forma? Por que não aceitamos a palavra do cliente? E eu faço esses questionamentos e isso circula pela empresa. Isso faz uma presença do executivo principal, na minha opinião, da importância que o cliente tem para a empresa. Mais do que você tratar o cliente, falar em discurso que a empresa é client-centric, ou que é uma empresa que olha para o seu cliente, você cuidar do seu cliente. Né? E me toma tempo, toma talvez 1 hora por dia do meu tempo, menos que isso, meia hora, mas meia hora que eu sei que eu estou investindo nos processos, eu estou aprendendo o que está acontecendo. Qualquer mudança de processo, a gente tem outros indicadores de acompanhamento, por exemplo, o uptime dos nossos caixas automáticos, eu tenho todo dia, por exemplo, os nossos call center, o número de ligações abandonadas no call center, eu sei todo dia. Né? Enfim, então eu sei acompanhar, se eu tenho um número de ligações abandonadas no call center muito alto, eu sei que eu tive um problema no call center. Ligo para o call center, o que aconteceu? Eu falo com o responsável do call center. Não, ontem nós tivemos um problema, sistema A, B ou C. Mas é o mesmo sistema, que eu já me lembrei da semana passada? Qual é o problema do sistema? Por que ele está instável? O que nós temos que fazer para estabilizá-lo? Né? Falta gente, falta recurso. Tivemos um pico ontem, por quê? Fizemos uma emissão errada de faturas de cartão de crédito, por exemplo, para 200 mil clientes. E aí você fala, poxa, por que fizemos isso? Qual foi o erro? Vai acontecer de novo? Não, já corrigimos, não vai acontecer mais. Enfim, isso faz com que a empresa toda acabe se voltando também para os pequenos problemas. Além disso, nós temos todo um processo sistêmico de revisão de erros, porque é importante você não resolver a reclamação, mas eliminar os erros que originam isso. Mas boa parte da informação, do conhecimento sobre os erros, vem das reclamações, né? Porque é quando a realidade se torna viva. Né? E uma empresa com a nossa dinâmica, com o nosso volume de transações, com o escopo de atendimento de clientes de baixa renda a investidores institucionais, você tem milhares de processos, centenas de produtos para atender os vários segmentos, centenas de serviços.
Mas se você não está acompanhando com a mesma disciplina e com a mesma frequência com que as transações ocorrem e com que os erros ocorrem, os erros passam a perna em você. E uma coisa que eu aprendi na minha experiência, 95% das vezes o cliente tem razão. 5% o cliente não tem razão. Né? Então, vale a pena investir nisso, porque você, além de estar cuidando do cliente, e uma vez que você cuide bem do cliente, ele é um cliente seu para sempre. Né? E eu tenho muitos casos de clientes que acabaram tendo um problema com o banco, e desse problema surgiu uma excelente oportunidade de negócio, e hoje são clientes fiéis ao banco.